A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindos aos nossos canais de apologética. É a doutrina católica pelas Sagradas Escrituras e também instruindo pela doutrina e usando a doutrina para rebater os que contradizem essa doutrina. Essa aqui é a realidade. Tito 1,9. Jovem bispo ordenado por São Paulo, ele ensinou isso. E devemos nos calçar dessas sandálias também, para instruir os que não têm conhecimento e para rebater as heresias, seja elas quais forem, fora da igreja e dentro da igreja. Essa aqui é a realidade. Nunca se viu hoje tanta heresia dentro da igreja, como essa teologia da libertação, o modernismo, o liberalismo, Então, com a gota, e nós precisamos combater essas heresias com a verdade, seja pela patrística, contexto histórico, seja pelas Sagradas Escrituras. Só aqui, ó, chegou mais uma. Aqui, ó. Chegou mais uma para combater, vai ajudar a combater heresia e instruir o povo. Já coloquei aqui 11 fitas, ó. Já apagou aí, porque eu já estou usando ela, já apagou aqui, mas tá com 3 dias. Hoje é terça-feira, chegou domingo, pelos correios, diretamente das Obras Católicas. Olha só. Para você que entende aí latim, veja aí a Bíblia, veja aí o endereço dela, ó, que Bíblia é. Bíblia Clementina, da Vulgata São Jerônimo, do Concílio de Trento, redigida pelo Papa Sisto. Ela é um pouco meio larga, né? Olha a diferença para a Ave Maria, olha na largura, olha só. Olha a diferença. Mas não é muito grande, é quase o mesmo tamanho da Ave Maria no comprimento, né? Muito boa essa Bíblia. Dourada e linda. Maravilhosa. É uma das traduções do padre Manuel Matos Soares. Se não me engano, é a mais antiga. Aqui tá os textos originais. Irmão Fábio, por que você compra todas essas Bíblias? Porque nós não somos tradicionalistas, nós somos tradicionais. Tradicionais é uma coisa, tradicionalista é outra. O que é tradicionais, irmão Fábio? Que amamos e queremos sempre guardar os originais da igreja. Tradição, isso aqui é tradição. Isso aqui é as obras católicas dos nossos irmãos tradicionalistas. Conservaram essa Bíblia do padre Matos Soares, não deixando a TL. Sabemos que as nossas versões que temos hoje não são tão ruins, mas existe cada adulteração pesada, meus irmãos. Existe adulteração pesada. Por exemplo, hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, depois desse, eu estarei gravando um vídeo mostrando aqui, dentro dessa Bíblia, dos textos originais da Vulgata Latina de São Jerônimo. Nós sabemos que tem 3 Bíblias Matos Soares. Eu tenho a mais nova, que é da editora Eclésia, e essa aqui das Obras Católicas. Ó. Das Obras Católicas. Aí o símbolo. Só as Obras Católicas vendem essa daqui. Só as Obras Católicas vendem essa daqui. Eu coloquei essas fitas, já estão tudo pronto aí. Ela vem com 3 fitas, mas aí 11 fitas tem aqui. Essa Bíblia tem texto nela, verso nela mais original do que a Ave Maria, irmão Fábio? Sim. Um exemplo é o capítulo 28 de Mateus, versículo 9. Que na Ave Maria está a se prostrar e nessa daqui está a adorar. Veja, estão tirando os termos originais da Bíblia. Os contextos, depois eu vou olhar na Ave Maria mais antiga que eu tenho aqui, se está também, se tem o termo adorar. Porque eu já olhei na nova, Ave Maria nova não tem. Está a se prostrar. E o nosso irmão João Batista, lá da Paraíba, ele me manda alguns versos que ele tem uma Bíblia de luxo lá, que disseram para ele que é do padre, de outro padre, né, que agora esqueci o nome. Mas na realidade ela é uma versão da mesma Matos Soares, só que mais antiga do que essa.
ela chega a ser mais original ainda do que essa das obras católicas. Essa Sexta Clementina. Então, meus irmãos, vamos a esse vídeo. Essa Bíblia custou caro R$221. R$21 de frete. R$200 custa essa Bíblia. Né? Graças a vocês que sempre contribuem, mas agora caíram as contribuições. Né? Nos ajude por caridade. Isso aqui, vou trazer recursos para vocês. É para vocês. Né? Vários vídeos vai ser gravado com ela. Esse texto aqui o irmão me mandou esses dias fazendo uma pergunta. Eu quero dizer que eu trouxe, mas eu quero dar mais uma palhinha sobre isso. A questão da idolatria no Novo Testamento. Eu trouxe isso. Eu tenho uns 4 a 5 vídeos no canal sobre a idolatria no Novo Testamento. É em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14 a 21. Essa indagação de Paulo. Por que Paulo faz isso? Primeiro, se nós pegarmos os versículos do capítulo 11, nós vamos ver essa indagação de Paulo. Eles estavam fazendo com a casa de Deus um hotel, na realidade, né? Um hotel, porque no capítulo 11, São Paulo reclamar deles assim, ó, de 1 Coríntios, olha só. Ele diz assim, no versículo 18: em primeiro lugar, ouço dizer, quando vós reunis em assembleia, há desarmonias entre vós. E em parte eu acredito. É necessário que haja divisões para que sejam manifestados os que são realmente dos nossos. Vejo dizer que quando se reunis, já não é para comer o corpo do Senhor. Porque mal vos se colocais no altar, cada um se apressa a comer o seu próprio alimento. Veja que situação. No versículo 22 diz: porventura não tendes casa para comer? Ou quereis desprezar a igreja de Deus? Olha só, meus irmãos. A igreja de Coríntios era o seguinte. Na igreja de Coríntios, o mesmo que era dado era o pão asmo, aquele pão desse tamanho, um vinho consagrado, na igreja primitiva. E ali as pessoas achavam que aquilo era para encher o bucho, né? Que no Nordeste chama bucho, a barriga, matar a fome. Apenas isso passava na cabeça deles. Por isso que a igreja veio diminuindo, o pão diminuindo, até chegar numa hóstia, que ninguém vai para a missa encher o bucho, né? Que não era na igreja primitiva. Assim estava se dando. Por quê? Porque na realidade na igreja de Coríntios não tinha uma crença 100% por parte de uma grande maioria que era verdadeiramente o corpo de Cristo e sangue de Cristo, como é hoje dentro da igreja também. Sabemos que a maioria da teologia da libertação, modernistas, liberalistas, não tem crença 100%. Né? Na homilia de Corpus Christi que teve aqui, do nosso pároco, no finalzinho, Corpus Christi, ele disse: Jesus subiu e deixou o símbolo do seu corpo. Veja só, no finalzinho, a última palavra que ele disse para encerrar a homilia. Para você ter uma ideia. Então, tanto faz como tanto fez. Para eles, a carne e o sangue de Cristo, o santo sacrifício, a missa e um almoço em casa é a mesma coisa. E era assim na igreja, estava acontecendo com a igreja de Coríntios. Então, nós vamos levar nós mesmos a nossa própria refeição. Veja. E aí é onde nós vemos o vestígio do protestantismo ter a sua própria refeição. Paulo disse: não pode criar uma segunda refeição. E se quer encher o bucho, como em casa. Porque na casa do Senhor é diferente daí. Por isso que ele faz essa indagação no capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do versículo 14. E ele vai dizer assim: porque eles, além de se converterem, ter sido batizados, de assumir o compromisso com a carne e o corpo, com a carne e o sangue de Cristo, eles também continuavam frequentando o templo dos ídolos, comendo as carnes oferecidas aos ídolos no segundo altar, bebendo ao sangue aos ídolos. Olha o que Paulo diz. No versículo 14, aqui nesse telãozinho ali do meu lado ali na tela. Veja só, está saindo ali dentro do telão, aqui nesse novo cenário, né? Para vocês, sempre tentando trazer uma melhor imagem. Portanto, caríssimos, fujam da idolatria. Já. Falo para pessoas sensatas.
Julgai vós mesmo que digo. Pessoas que têm juízo, para pessoas que entendem da coisa. De amarelo, verso 16. O cálice de bênção que benzemos, que consagramos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha aí. Para eles, não. E se você ver, tem o mesmo contexto, o mesmo teor do capítulo 11, que São Paulo, no versículo 23, vai falar da Eucaristia. O Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão, benzeu, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. Vocês estão entendendo? A coisa como era séria na igreja de Coríntios. Isso aqui, nós estamos vendo que isso aqui foi na igreja de Coríntios. Mas como tem o teor de hoje? O teor de hoje é o segundo altar. Nós vamos ver, Paulo diz aqui, fúria da idolatria. O que é idolatria? Servir o segundo altar. O que é idolatria? Participar da missa e de culto protestante. O que é idolatria? Comungar da hóstia consagrada e depois de comungar, comer daquele pão, daquele suco de uva, simbolicamente na igreja protestante, você está comendo o quê? A carne e o sangue do fundador da seita. Meus irmãos, biblicamente falando, dentro do contexto teológico, bíblico, nós só podemos comer a carne e o sangue do fundador da nossa igreja. Porque, se você raciocina, Paulo diz, fala para quem pessoas insensatas, para quem tem entendimento, se lê a Epístola aos Hebreus, vai dizer que se não houver sacerdote, não tem como oferecer nada. Aonde é que o protestantismo pode oferecer? Então o protestantismo está certo. Para eles, é símbolo, é representação, porque no protestantismo não tem sacerdote instituído por Cristo. Só pode oferecer carne e sangue se for sacerdote, Hebreus 10. Você pega do versículo 1 ao verso 5, você vai entender que Cristo se ofereceu, no versículo 10, pela oferenda do corpo de Cristo para nos salvar e nos santificar, no versículo 10 de Hebreus 10. Você está entendendo, sim ou não? Só o sacerdote pode oferecer, 7:17 de Hebreus. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso ele ofereceu. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Só o sacerdote pode oferecer. E disse, instituiu novos sacerdotes, os sacerdotes segundo Cristo. Na ordem de Melquisedeque, eles fazem isto até que eu venha. E a igreja continua fazendo. Então esse sacerdócio instituído por Cristo, ele pode sim entregar a carne e sangue de Cristo para nós. E o sacerdócio que não veio daí não pode. Isso é uma realidade. Por isso lá é símbolo e representação. Então certo. Eles não têm autoridade para oferecer carne e sangue. Então eles têm que crer naquilo que fazem, símbolo, representação. Só que se eu fundo uma seita e lá eu dou um culto de Santa Ceia, lá aquele pão e aquele suco de uva é minha carne, é símbolo da minha carne e símbolo do meu sangue, porque foi eu que fundei. Tanto no capítulo 8, do capítulo 8 de Hebreus ao capítulo 9, você vai entender, olha, o ponto essencial que temos é isso, temos o sumo sacerdote na casa do Senhor, Jesus Cristo. Ele está na Eucaristia. Presente em Israel, o pão vivo é a Eucaristia. Então, que ele ergueu no capítulo 8, do versículo 1 a 4, até o verso 6, você vai entender que ele é o ministro e que fundou, não homem, não por mão de homens, mas que ele fundou, o próprio Jesus fundou. Jesus é Deus. Então por isso Paulo está dizendo aqui, censurando, olha, não é a mesma coisa não. Aqui, na missa, chamado de Santa Ceia, ou chamado de celebração do pão, ou fração do pão, aqui não é do mesmo jeito que vocês, não é a mesma refeição das casas de vocês não. Não é a mesma coisa dos ídolos oferecidos no mundo pagão de vocês não. Olha, isso é idolatria. E aí, que podemos tirar hoje para nós, atualizando esse texto? O segundo altar é o quê? O protestantismo. Então Paulo está censurando aqui os católicos. Isso aqui não é para protestante, é para católico, é para quem pertence à igreja verdadeira. E olha só, e o pão que partimos, o pão que celebramos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Veja aí. Não é? Então, aqui está o milagre da transubstanciação, que benzemos, o cálice que benzemos, que consagramos. Depois de consagrado, o milagre da transubstanciação, partir, tomou, partiu, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Tomai e comer, isto é o meu corpo. Versículo 17. Uma vez que há um único pão, então não pode existir mais um segundo altar, porque Paulo diz, olha, se só existe um único pão, me diga para que existir outro altar que oferece outro pão, que oferece outras coisas.
Versículo 14, fugir da idolatria. Então, o segundo altar, isso é idolatria. Servir esse segundo altar é prestar culto, e Paulo vai dizer aqui, Paulo que foi teólogo, vai usar isso aqui, e dos bons, né? Veio da escola de Gamaliel, muito instruído e versado nas escrituras veterotestamentárias, vai frisar algo interessante para nós, e muito rico para nós, que o segundo altar não é a ídolos nem a deuses, é a demônios. Então veja, eles acham que celebra lá um culto de Santa Ceia ao Senhor, que é uma Santa Ceia do Senhor, uma vez por mês. A igreja primitiva era todos os dias, porque era já cumprindo o que estava escrito em Malaquias 2, 11 e 12. Será celebrado um sacrifício em meu nome do levantar ao pôr do sol. Ou seja, termina uma missa e já começa outra. No mundo é assim. No capítulo 2, versículo 46 de Atos está escrito: todos os dias frequentava o templo, e todos os dias celebrava o pão nas casas. Partia o pão, partia celebrar. Dentro do contexto teológico bíblico. Partir o pão significa celebrar. Durante a ceia, durante a refeição, significa durante a missa, durante a celebração, durante o culto. O culto do Senhor vai ser chamado no capítulo 13, versículo 2, na ordenação de São Paulo e de São Barnabé, de Atos dos Apóstolos. Então, a missa ela é chamada de várias formas da igreja primitiva. Né? Como hoje também é dada várias formas. É santo sacrifício, é a Santa Missa, é a celebração eucarística, é o culto de ação de graças. Está compreendendo isso ou não? Então, veja, São Paulo disse: uma vez que há um único pão, quer dizer, só havendo um único pão, Paulo vai dizer, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, ou seja, uma só igreja, porque todos nós comungamos desse único pão. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão, viverá eternamente. Então, veja o contexto teológico disso. Se Paulo diz que o segundo altar não é a deuses, mas é a demônios, isso é o que diz o versículo 14. Vamos ler de novo para refrescar a memória aqui ao lado. Portanto, caríssimos meus, fugi da idolatria. Aí os protestantes fazem o seguinte: vamos atacar as imagens veterotestamentárias, os ídolos dos pagãos egípcios, mesopotâmios, babilônicos. Vamos dizer que é os católicos para esquecer a idolatria do Novo Testamento. Porque do protestantismo eu vim, meus irmãos. Dentro do protestantismo eu vim. Lá eles sabem, a maioria deles sabe, nos seus cursos, nos ensinamentos, nas escolas dominicais, das igrejas protestantes, é ensinado isso. E eles sabem a verdade. Porque o culto a Mamon precisa ser camuflado, precisa ser escondido. O segundo altar é idolátrico, o segundo altar é do diabo, ele sabe que serve a Satanás. A expulsação de demônios protestantes é um algazarra, é um teatro para enganar as pessoas. E tem enganado, e como tem enganado? Há muitas pessoas. De lá eu vim, eu sei. Eu já até lá dentro também, já até fui ator lá dentro, fingindo em ter um demônio, para ver se realmente aqueles pastores, né, eram verdadeiros exorcistas. E o que eu descobri? Farsantes e não passam de um teatro. Né? Versículo 18. Considerai. Versículo 18 diz o quê? Olha só. Considerai Israel segundo a carne. Não entram em comunhão os que comem as vítimas. Não entram em comunhão com o altar os que comem as hóstias. Vítimas significa hóstias. Hóstias do termo latim, vítima em português. Não entra em comunhão com o altar os que comungam dessas hóstias. Veja aí. Então Israel e outros que estavam atormentando a cabeça dos coríntios chegavam para dizer: olha, isso não tem nada a ver com carne de Cristo, de sangue de Cristo, como fazem as heresias hoje, protestantes, e algumas heresias infiltradas dentro da igreja. Veja que situação. No versículo 20 está escrito, vamos ler? Versículo 20.
Não. Não, versículo 19 agora. O que quero afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos, ou o próprio ídolo, é alguma coisa? Olha o versículo 19. Veja, o versículo 19 estava dizendo o quê? Esse versículo 19, nós podemos tirar num contexto tão apropriado para os nossos dias, que nós podemos traduzir ele legitimamente da seguinte forma. Outra vez. Vamos ler na sua tradução. O que quer afirmar com isso? Que a carne sacrificada, que a carne sacrificada aos pastores ou o próprio Deus é alguma coisa? Porque todos os pastores servem ao Deus deles em minúsculo. Belial, Satanás, Mamon. Todos os pastores protestantes eles servem a Satanás. Se você pegar a 2 de Coríntios, do capítulo 3, 11, do capítulo 3 ao capítulo 15, você vai entender como ele serve a Satanás. Parece normal que os ministros de Satanás se desfaçam ministros de Cristo. Não são. Mateus 7, de 21 a 23, está ali o que vão receber, né, pelas suas loucuras da sua sola escritura. Esse versículo 19, ele é a chave. Nem o pastor, o que quer dizer aqui? Nem o fundador da seita e nem o Deus que ele serve é alguma coisa. Não vale de nada. Essa tipo aqui, carne sacrificada, entre parênteses, o culto de Santa Ceia, denominado de Santa Ceia por eles. Não vale de nada. Culto de demônios, segundo altar. Segundo altar, são mais de 50 mil altares. É um altar em honra ao fundador da seita, é claro. Os falsos cristos. Mateus 24, 24. Os falsos cristos, é óbvio, tá claro. No de roxinho aqui embaixo, 20 diz: não, as coisas que os pagãos, porque quem não escuta a igreja é pagão, Mateus 18, 17, todo protestantismo é pagão. Os pagãos sacrificam a quem? A quem? Não a Deus, mas a quem? A demônios, e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Como que uma pessoa tem comunhão com os demônios? Veja, aqui na igreja de Corinto era assim. À noite, ou seja, amanhã ia à missa, de noite ia para o culto idolátrico. De manhã ia para a missa, para a noite para o culto idolátrico. Veja, servindo a dois altares. Servindo a dois altares. E quantas pessoas não estão assim? Que vai na missa e que vai no culto protestante. Que vai na missa e vai no culto protestante. Vai na missa e vai no culto protestante. Está servindo a quem? A demônios. Paulo está dizendo, não quero que sirva a demônios. Ou se serve ao verdadeiro Cristo, que fundou sua igreja e nela instituiu o sacramento da Eucaristia, ou então sirva só aos demônios. Porque aí, lá o que é oferecido no culto de Santa Ceia protestante, não é a Deus, é a demônios. E os pastores são ídolos. São adorados pelos seus sequazes, seus seguidores. Eu tenho um vídeo aqui onde estão fazendo uma adoração àquela pastora que já morreu, Ludmila. Né? Uma adoração profunda que eles estão fazendo. É isso que eles fazem. Ocultamente é isso que fazem. Mas vamos acusar os católicos lá no Antigo Testamento com os ídolos, que não tem nada a ver com os santos. Vamos chamar os santos de ídolos para nós atrapalhar eles ali. A mim não engana, não. Vai enganar um trouxa, a mim não. Versículo 21 é o checkmate, olha só. O versículo 21 vai dizer, tanto o versículo 19 vai dizer da seita, do fundador da seita e do Deus que serve o fundador da seita. E no versículo 21 vai dizer que você não pode comungar do corpo de Cristo, quer na Eucaristia ou no vinho consagrado, e não pode ir para o culto protestante comer o pão amassado com que suco de uva. Você está comendo a carne e o sangue de Cristo na missa, e você está indo para o culto protestante de Santa Ceia, comer aquele pão com que suco de uva, que simboliza o corpo e o sangue do fundador da seita. Ou seja, você está servindo a Deus e servindo a Satanás. É o que Paulo vai dizer no 21. Vamos ler? Vamos lá.
Não podereis beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor e do cálice de quem? Dos demônios. Isso é o que está acontecendo. Os católicos de meia tigela escutam aqui um padre, mas ali depois vai escutar o pastor Zeco. Serve os ouvidos para escutar Sila Maracutaia, Marco Miliciano, Agenor Truque, Valdemir Soquiabo. Entende? E por aí vai. É de maconha. Aí diz, eu sou católico. É nada, você está servindo aos demônios. Você bebe do cálice do Senhor na missa, você comunga de Jesus na missa, e você comunga de Belial nas seitas protestantes, nas Babilônias, nas Babéis protestantes. Você vai lá para o Malafaia, vai comer a carne e o sangue de Malafaia simbolicamente, vai lá para o Agenotruco, vai comer a carne e o sangue do Agenotruco na seita dele. É isso que você está fazendo. Essa é a pior idolatria de todo o universo. Servir ao segundo altar e comungar desse segundo altar é altar de demônios. Não quero, olha aí, você não pode ao mesmo tempo participar da Santa Missa e de culto protestante, meu filho. O versículo 22, que não está aí, mas eu vou ler. O versículo 22 vai ser bem claro para nós. O que você está fazendo. Olha o que você está fazendo com Deus. Mas vamos terminar aí o versículo, parte B, diz assim. Não podeis participar ao mesmo tempo do altar do Senhor e do altar dos demônios. Veja, altar de demônios. E como sabemos, Fábio, que é altar de demônios? Porque são doutrinas de demônios. Esses altares de demônios vieram de Satanás, que se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 a 15. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, vai dizer no versículo 2, no versículo 1 ao versículo 2, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Veja, aí Paulo está dizendo que é mesa, não podeis servir a mesa do Senhor, que é altar no original, o altar do Senhor e altar de demônios. Então, os altares dessas seitas são altares de demônios, retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Não podeis ser dos dois. Seja ou só de Deus, seja ou só do diabo. Porque se você ficar comungando do verdadeiro Deus e comungando do altar dos demônios, olha o que você está fazendo. Ó. Versículo 22. O queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que ele? Ei! Você está provocando a ira de Deus. Não, Fábio, é o mesmo Deus, é a mesma coisa, é tudo a mesma... Satanás colocou essa palavra no teu coração, na tua vida. Ou usou alguém para te dizer isso. Não é a mesma coisa. Cuidado com o falso ecumenismo brasileiro. Não é a mesma coisa. O céu dos verdadeiros cristãos, da verdadeira igreja de Cristo, dos católicos, não é o mesmo céu do islâmico, do budista, do brahmanista, do hinduísta, do protestante. Não, não é. Não é o mesmo. E também não é o mesmo Deus. 2 Coríntios 11, 4 diz, quando chega alguém em vossa casa pregando um Cristo diferente, um Espírito diferente, outro evangelho diferente, um Cristo, um Jesus diferente. Então, há muitos Jesuses por aí, diferentes, daquele que a igreja prega faz 2000 anos. E aí você aceita de boa mente, vai dizer o versículo 4 do 2 Coríntios 11. Não é isso que tem feito os católicos? Que se perdem por falta de conhecimento? Pois é. Então, meus irmãos, essa aí é a verdadeira interpretação do texto. A verdadeira idolatria do Novo Testamento. Espalhem isso, compartilhem para católico, para os grupos da sua paróquia, grupo de apologética, de patrística, enviem, meus irmãos, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo minha parte aqui, dando um duro danado para fazer isso aqui, e vocês não fazem a de vocês, compartilhem. Só para católico, para instruir o povo.
O nosso povo precisa conhecer isso aqui, isso aqui é a verdadeira idolatria. Envie para o católico, que você conhece, não sei. Digo, olha aqui o que é a verdadeira idolatria no Novo Testamento que os pastores protestantes escondem. Não brinque, não. Faça a sua parte, pelo amor de Deus. Muito bem, aí está. Era um irmão que perguntou essa semana, e eu vou trazer um vídeo mais específico a respeito disso. Essa é a idolatria do Novo Testamento. Servir um segundo altar, que é altar de demônio. Por isso, fugir da idolatria. Aí está. O que é a idolatria? Meus irmãos, aqui embaixo, só lembrando mais uma vez, vamos lá, vamos ver. Contribua com esse apostolado, pixtabeleza674@gmail.com. Só lembrando, esse pix é o nome da minha esposa Maria Juliana de Lima. Olha só, compramos mais um material que não foi barato, precisamos da sua ajuda. Nos ajude. As pessoas pararam de ajudar, de contribuir. Contribua, volta a contribuir, pelo amor de Deus. Você não sabe o benefício que vai ser tirado para a sua fé aqui, ó, através de vídeos que eu vou trazer. Vai começando hoje, essa terça-feira, chegou domingo, ó. Hoje é terça, já estarei gravando vídeo com ela para alimentar a minha e a tua fé e conhecimentos dos textos originais da Vulgata Latina de São Jerônimo. Muito bem, Deus abençoe vocês. Meta o dedo no like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.